Muy buenos días, queridas y queridos odontólogas. Un placer recibirles en el aula virtual de inteligencia dental. En esta ocasión, muy contentos de tener el noveno Colten School y Forum, ya iniciado hace unos años, toda una labor titánica para hacer las pruebas con cada uno de los 5 conferenciantes de 5 países distintos, un programa cuidadosamente seleccionado por nuestros amigos de Colten Latinoamérica, que estoy seguro será de su interés. Queridas y queridos odontonautas, para que aprovechen el programa al máximo, quiero pasar, no sin antes agradecer a mi querida amiga Julieta los micrófonos para que dé la bienvenida y dé la inauguración oficial de este evento. Julieta, dejo contigo a los odontonautas. Adelante. Gracias por la confianza. Bienvenida. Muchas gracias, Héctor. Saludos a ustedes y a todos los odontonautas que nos están acompañando, ya sea desde la plataforma o desde Facebook Live. Bueno, como bien dijo Héctor, mi nombre es Julieta Parrado y hoy estoy en representación del equipo de Colten Latinoamérica. Quería darles a todos una cálida bienvenida a nuestro ciclo de conferencias online denominada Colten School y Forum, que son parte del Colten School Program. Hoy estamos dando inicio a la novena edición de este ciclo, el cual nos gusta pensar que es un puente de comunicación y de unión entre las principales escuelas de odontología latinoamericanas y la comunidad odontológica. Esperamos que disfruten del programa. Contamos con 5 grandes escuelas y prestigiosas profesionales. Hoy inicia la semana con su conferencia el doctor Leandro Martins, representando a la Universidad Federal del Amazonas. Luego seguiremos con el doctor Ronnie Joubert, desde la Universidad Iberoamericana, desde República Dominicana. El miércoles el doctor Edgar Guiza, de la Universidad Javeriana de Colombia. El jueves el doctor Rubén Bernal, de la UNAM, en México. Y cerraremos con los doctores Carlos Platero y Mauricio Clavero, desde Argentina, representando a la Universidad Nacional de Cuyo. El doctor Leandro Martins es profesor adjunto de la Universidad Federal del Amazonas, coordinador del programa de posgrado de la misma universidad, máster en operatorio y materiales dentales, doctor en rehabilitación oral y especialista en operatoria dental de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sao Paulo, especialista en prótesis dental, socio fundador de Única y profesor invitado de la especialización de prótesis dental de Única. Bueno, sin más, le voy a dar un cordial saludo al doctor Martins y agradecerle por su participación. Y iniciamos con su conferencia que se llama Versatilidad de las resinas compuestas. Buenos días, doctor. Buenos días. Agradezco mucho a toda la equipe latinoamericana de Colten, en nombre de Julieta y de Lucas Berg. Gracias por la invitación. Agradezco también la invitación por parte de Colten Brasil, de Fernanda Hang. Entonces, estoy muy contento acá. Un gusto estar hablando para Latinoamérica y para tantos hermanos. Gracias por todo. A usted, doctor. Tengo entendido que ahora va a iniciar su conferencia y antes va a mostrar un poco las instalaciones de la universidad a la cual representa. No sé si ya quiere iniciar. Diana, ya le podés dar los privilegios. Gracias, doctor. Gracias. Adelante, doctor. Tiene ya los privilegios. Bienvenido. ¿Ya estamos? ¿Listo? Listo. Consigue ver todo. Entonces, primero agradezco a Colten, como ya había dicho, que por la invitación, por toda parcería que tenemos más de 5 años, y también a la Universidad Federal del Amazonas, es donde yo trabajo y donde yo hago todas mis investigaciones y todos los casos.
Después quiero presentarles esta universidad que está en el corazón de la Amazônia brasileña, perdón, y que nosotros tenemos la mayor área preservada del mundo urbana en el campus de la universidad. Entonces, esta es la Universidad Federal, con más de 100 años de existencia. Nosotros tenemos 6 millones de metros cuadrados, 5 millones de metros preservados de la floresta preservada, con 1.700 docentes, más de 43.000 discentes de alumnos, con posgrado, maestría, especialización. Y se queda aquí también una invitación para quien quiera hacer maestría. Estamos recibiendo ahora un alumno de Honduras, pero me encantaría recibir de todas las partes de América Latina para hacer maestría con nosotros. Entonces, quedo aquí la invitación para que puedan venir a Brasil con una beca para hacer maestría. A cada año seleccionamos un alumno y para hacer la maestría con nosotros. Además, estamos localizados en Manaus, que es una ciudad en la cercanía de la floresta, y como pueden ver en este video, tenemos los ríos, la floresta, la naturaleza con un punto más importante de la ciudad. Es una ciudad con 2 millones de habitantes, o sea, una ciudad grande, y se queda al norte de Brasil con un calor extremado en gran parte del año. Y también se queda la invitación para que puedan venir acá para conocer un poco de la Amazônia brasileña. Tenemos una cultura muy fuerte aquí también. Entonces, el teatro, el río Amazonas y la floresta. Y antes de empezar propiamente la presentación, yo no puedo me olvidar de agradecer inmensamente a mi equipo, a doctora Luciana Mendonça, que es también mi esposa, Adriana Fonseca, Rafael Tomás y Larissa Alves. Todos los casos que están en esta clase, ellos compartieron conmigo, me ayudan, hacen todo conmigo, las investigaciones. Entonces, agradezco mucho a ellos por todo que consigo hablar. Sin ellos no podría hacer eso. ¿Okay? Entonces, muchas gracias a ellos. Y vamos a empezar entonces sobre las resinas compuestas, la versatilidad de ellas, que hoy en día podemos hacer cualquier cosa con las resinas compuestas, desde directas, semidirectas e indirectas. Entonces, empiezo con un apelo, con una crítica a la odontología que tenemos hoy. No sé cómo están en los países hermanos, pero en Brasil tenemos un apelo por la odontología estética muy grande y normalmente o muchas veces estamos haciendo un poco mal o un poco demasiado. Y ahí hay un estudio una opinión de Martin Keller
que habla sobre isso, que muitas vezes os tratamentos extensos de carilhas de porcelana parecem estar desenhados para produzir dentistas mais ricos, pero não dientes mais sanos. Então, a pergunta que deixa é quando terminará essa loucura, quando vamos parar de fazer isso. Me parece muito raro que na época que estamos falando de mais minimamente invasivo, estamos invadindo mais os dientes dos pacientes. Então, creio que temos que parar um pouco, refletir e pensar o que estamos fazendo. Estamos tratando as pessoas, tratando os dientes, ou estamos querendo nos quedar mais ricos? E aí, esta é uma paciente que chegou à minha oficina para tratar. Na realidade, já venia tratada de carilhas cerâmicas e chegou para ver se estava tudo bem. E aí, mira, que podemos ver em los centrales, excessos, puntas diamantadas já tocaram a cerâmica, fazendo rugosa. Aqui também podemos ver uma inflamação gengival. Então, esse tipo de tratamento não está trazendo nada ao paciente de bueno. ¿Entiendes? E isso temos que tomar cuidado para não fazer isso com os pacientes. Mira os excessos em laterales. E aí, muitas vezes, o que eu digo é que estamos com doble atraco ao paciente, e esses pacientes são roubados 2 vezes, primeiro por seu dinheiro, e vão ter que fazer novamente este tratamento, e outra vez por sua estrutura, seu esmalte e sua dentina. Então, eu pido que vamos parar um pouco, pensar e fazer o melhor para os pacientes. Como neste caso aqui, estava em tratamento para laminados cerâmicos. Mira, isso não são laminados, são coronas, mas os dentistas estão vendendo como laminados. 2 implantes e uma raiz ao meio. Então, não é isso que quero para pacientes. Queremos o melhor e temos que fazer o melhor, e o melhor é tentar fazer o mais conservador, mais minimamente invasivo. Como neste caso acá, mira, todo coronas, pero os pacientes creyendo que eram carilhas. Mira, excesso de resina, tratamentos não bem realizados, tudo isso. E espero que se acuerden sempre que blanqueamento e adesão resolvem muitos problemas estéticos dentais a um custo biológico mínimo e a um custo financeiro razonável. Então, essa é a mensagem que quero deixar, que consigamos fazer o máximo com blanqueamento e com resina composta, que não vamos fazer todo com cerâmicas. Claro que podemos fazer cerâmicas, eu uso muita cerâmica, eu hago muitas coronas, não muitas, mas eu hago coronas, hago muitas onlays, inlays, carilhas e principalmente resinas compostas. Esta é minha mensagem principal nesta classe, nesta apresentação, que consigamos ser mais minimamente invasivo para preservar ao máximo a estrutura dental dos pacientes. E hoje, com a resina que nós temos, isto é possível. Mira este caso. Este caso chegou à minha oficina também. Na realidade, a paciente me enviou por WhatsApp uma mensagem dizendo que estas carilhas foram provadas em ela. Mira que não está bueno. Está muito branca, sem forma, com excesso, fratura. E ela não queria isso mais. Queria ser, pero le dije pelo custo que has hecho isso, eu conseguiria ser solo em resina composta. E aí, quando saca as carilhas, esses são os talhados dele, que tinha antes. E aí, devolvemos a estética com resina composta Brilliant Everglow. Então, nem sempre necessitamos das cerâmicas para fazer um bom trabalho ou ter uma estética adequada ao paciente. Ademais, existem vários artigos mostrando que conserva mais a biologia dos pacientes, a estética dos dientes dos pacientes. A resina composta permite uma menor abrasividade da dentição oposta, poucas appointments, poucas consultas, menos expensivo,
um custo mínimo com laboratório ou nenhum com laboratório, fácil de reparo, porque se formos pensar, a resina composta é o único material possível de reparo, já que a cerâmica se repara, mas se repara com resina composta, não se repara com outra cerâmica. Então, a resina composta se consegue reparar com o mesmo material, o que seria interessante para nós. E o culpado de todo isso é este senhor que está aqui ao meio, que se chama Rafael Bowen, que criou a resina composta em 1963, ou seja, 55 anos de resina composta, como nós conhecemos hoje, a matriz BRMA, as partículas inorgânicas e uma sílica unindo os dois. Então, este senhor que aqui está, Rafael Bowen, foi que criou a resina composta. Em 1963, em seu artigo, falava sobre as propriedades de um material restaurador. Todavia não falava sobre compósito, mas falava de um polímero reforçado por sílica. E aí surgiu a resina composta. E depois, a evolução. Há pouco tempo, a evolução da resina, os estudos sobre a resina, os cambios das resinas estavam involucrados principalmente com a partícula e principalmente com o tamanho da partícula. Todos queriam partículas menores para poder fazer uma porcentagem maior de partícula e para isso quedar com mais resistência e com um polido melhor. Hoje estamos cambiando um pouco em la evolução da resina e o foco e toda a investigação agora está em la matriz polimérica, em tentando fazer matrizes poliméricas que permitam uma contração menor ou diminuir a contração e, consequentemente, a tensão de contração, que é mais importante. E aí surgiu as resinas bulk, que na realidade a resina não é bulk é a técnica, pero chamaram assim devido à técnica. Então, a resina bulk. E, ademais disso, também estamos tentando partir para resinas que hagam autoadesividade com as paredes, com as estruturas dentárias, como é o cemento solo 100. Então, a evolução da resina partiu toda na parte inorgânica e hoje em dia na parte orgânica. E aí, com essa evolução toda, podemos fazer diversos casos, utilizar em aplicações clínicas variadas e, em realidade, se não quer ser cerâmica, se pode ser hoje todo com resinas compostas. O problema das resinas compostas para os clínicos são as falhas. Sempre que pensam em resina composta, se pensa em falhas. E esse tipo de imagem que os dentistas miram ou pensam a primeira vez quando pensam em resina composta. Ou seja, com desgaste, com fratura, com problemas de adesividade. E o problema disso todo não é a resina composta, pero o outro lado, ou seja, os dentistas. O que passa é que os dentistas hoje não conseguem fazer uma boa adesão e aí, para isso, se falham totalmente em la restauração. Então, se há algo que os dentistas devem saber, é a adesão. Como disse Pascal Main, em uma das suas classes no passado, a estética, o essencial é a forma. O operador é mais importante que tudo, pero a adesão é mais importante que o material restaurador. Então, se nós sabemos fazer adesão, pouco importa o material restaurador, se é cerâmica ou resina, vamos ter longevidade. Então, o que temos que saber, o que temos que estudar é adesão. E adesão para nós não podemos equivocar-se. É como um penal ao final de uma Copa do Mundo, você não pode equivocar-se. Se equivoca em la adesão, já se acabou. Não temos mais nada. Na realidade, quem nasce a restauração é o adesivo. O material restaurador hace a anatomia, pero quem
hace la protección al diente, es el adhesivo. Entonces, si no hacemos bien, se acabó. Y ahí, entre los adhesivos, tenemos los adhesivos de 3 pasos. Los 3 pasos convencionales, con un ácido, un grabado ácido, un primer y después un bond. Tenemos los adhesivos de 2 pasos convencional, que es una etapa de grabado ácido previa, y después un primer con adhesivo juntos. Después tenemos un autoadhesivo de 2 pasos, o sea, un primer autoadhesivo, un primer ácido, y después un adhesivo, y uno solo paso, y ahí ácido, primer y adhesivo todo junto. O problema es que la dentina possui mucha agua. Como pueden ver aquí, toda la imagen azul es agua, es un corte de la dentina y toda llena de agua. Y cuanto más simplificado forem nuestros adhesivos, más agua va a pasar. Entonces, mira aquí una demostración. Tenemos la dentina, vamos a hacer una restauración, y para hacer la restauración vamos a hacer un tallado. Cuando hacemos un tallado, con las puntas diamantadas, criamos una esmerleia, una capa, uma lama dentinária. E essa esmerleia se quita como? Com gravado ácido. Então, vamos fazer gravado ácido, quitar todo, quitamos também esmerleia, pero também quitamos os minerais e deixamos só as fibrilas colágenas. Ok? Quando hacemos isso, 2 pontos temos que saber. Primeiro, que é quando gravamos com ácido, nem sempre sabemos quanto vamos gravar, perdão. Nem sempre sabemos quanto vamos gravar. E muitas vezes gravamos mais do que necessário. Outro ponto é que quando gravamos, quitamos mineral da dentina, e quando quitamos mineral da dentina, vamos exponer as metaloproteinases, que são proteinases que degradam o colágeno, fazendo assim uma adesão mais fraca, mais blanda. Ok? Então, uma outra mensagem que posso deixar é que não vamos mais gravar dentina. A dentina não é feita para gravar. Se formos pensar o que as cáries fazem com os dentes, gravam com ácido. E por isso que conseguem desmineralizar os dentes. Então, o que estamos fazendo agora? Fazendo o mesmo que as bactérias, gravando com ácido. Então, se há um ponto importante é não gravar mais dentina. Dentina não deve ser gravada com ácido, só o esmalte. Para isso, necessitamos de adesivos simplificados, com primer ácidos. E aí, um deles são os universales ou multimode, que, em geral, apresentam uma baixa força de união no esmalte, e por isso vamos fazer um gravado em esmalte, um gravado seletivo em esmalte. Possui uma excelente adesão em dentina, reduz a dificuldade da técnica úmida, porque temos que secar a dentina, e quanto secar, quanto deixamos mojado, esse é um lío. E o primer autocondicionante composto de monómeros ácidos. E aí vamos quedar as fibrilas colágenas, assim, e depois não podemos pôr chorro de aire para que não ocorra um excesso de secagem. Okay? Para que não se colapsem as fibrilas colágenas. E aí temos alguns métodos, como algodão, filtro de papel, microbrush e pelletim de oco. A mim me encanta mais o filtro de papel, de café, para hacer essa secagem. Depois vamos pôr adesivos. Se ponemos adesivos simplificados, que passa é que vai ocorrer uma passagem de água, porque todo adesivo simplificado é uma membrana semipermeável. E se é uma membrana semipermeável, vai se passar água por toda a capa híbrida. E passando água por toda a capa híbrida, vamos ter hidrólise, e com a hidrólise, a perda da adesão. E por isso que a resina composta muitas vezes se falha. Okay? E aí, mirando na microscopia, aqui na letra H é a capa híbrida, e podemos ver que tudo o que está em negro é água. Então, essa é água com sal de plata, e a água penetra por toda a capa híbrida. O que podemos fazer
para impedir que esta agua pase por la capa híbrida y haga hidrólise en la adhesión? Simple. Podemos poner una capa sobre este adhesivo, una capa de adhesivo solo, sin primer, solo adhesivo. Entonces, além de eso, además, para pernos, tenemos también una incompatibilidad química. E aí essa incompatibilidade química ocorre entre o cemento dual e o adesivo simplificado. O que passa? É que em lo adesivo, nós temos monômeros ácidos. Em el cimento, um peróxido de benzoilo. O peróxido de benzoilo no cimento dual necessita se unir a amina para que haga a polimerização. Pero os monômeros ácidos também lhe gustam a amina e ligam primeiro que os peróxidos. E aí existe uma incompatibilidade porque os monômeros consomem toda a amina e não deixam a amina para o peróxido de benzoilo e com isso não se polimeriza o cimento. Então, toda vez que formos usar um cimento dual, que tipo de adesivos devemos usar? Adesivos de 2 passos autogravado. Ou seja, um adesivo que possui um primer ácido e depois um adesivo. Por que isso? Porque o primer ácido tem sua acidez, pero o adesivo é uma capa hidrófoba que vem depois não permitindo a passagem de água, um ponto, e em outro ponto não deixa que o primer ácido atinja o peróxido. Okay? Então, se queda com uma capa protetora. Como podemos ver aqui, nós temos um adesivo simplificado e depois uma capa solo de adesivo, que é uma capa hidrofóbica. E aí, com isso, não há passagem de água. Ok? E ao final do processo da resina composta, os 95%, estamos chegando ao final e nós não podemos esquecer de olvidar de ajuste oclusal. Não se olvidem do ajuste oclusal. Quando se olvidam de ajuste oclusal, e aí não temos mais a longevidade da restauração. E nesse ponto é muito importante. Todos os artigos mostram que a longevidade depende do ajuste oclusal, como este acá. Mira, recontorno de los dientes, cerrando diastemas, com restaurações diretas em resina composta, durante 5 anos de estudo. Depois de 5 anos de estudo, 80% das restaurações estavam bem, sobreviveram. Pero mira, de los 20% que falharam, 60% é porque fracturaram. E por que uma restauração se fractura? Simplesmente por causa do ajuste oclusal. Então, quando nós temos ajuste oclusal, estamos permitindo que nossas restaurações falhem mais. Okay? Então, os 2 pontos principais para resinas são os adesivos, a adesão e o ajuste oclusal. Outro estudo que mostra a mesma coisa, 176 restaurações, 30 falharam, e destas 30 que falharam, 19 eram por causa de fractura, ou seja, 63% fracturaram por falta de ajuste oclusal. Okay? E aí, Coltene, mirando ao futuro, mirando ao que podemos fazer de melhor com as resinas compostas, lançam a resina Brilliant Everglow. É uma resina composta submicrométrica, um compósito no nano, pero há tamanhos de nanopartículas e tamanhos um pouco mais grandes, por isso híbrida. E estas partículas submicrométricas permitem um polido melhor, okay? Com a resistência e com a capacidade de usar em qualquer região. Então, há uma capacidade de polido excepcional, um brilho duradouro, restaurações estéticas com um só color, porque esta resina se baseia em 3 opacidades, uma transparente, outra de corpo e outra opaca. A consistência suave proporciona um manejo ideal e permite uma boa humectabilidade com a superfície do dente acondicionada. Então, como eu disse, são as resinas translúcidas, a resina de corpo e uma resina opaca. Que eu posso pensar
en esa forma. La resina translúcida puede ser para hacer bordes sisales, para servir de esmalte. Lo cuerpo, la base, sería una dentina superficial o la capa final. Y opaca en esta resina, en la Brilliant Evergold, es muy opaca y es una dentina profunda, como si fuera usar no máximo 0.3 milímetros. Então, esses são os colores da resina. En la Brilliant Evergold tiene la BL Trans, o sea, la Bleach Trans para dentes blanqueados, la Trans, lo cuerpo Bleach, A1B1, A2B2, A3B3, A3,5B3 e los opacos Bleach, A1 e A3. Sigue o mesmo princípio da resina Brilliant de Coltene, NG, com dual shade, ok? O mesmo princípio. Então, Bleach Trans e a Trans, la Bleach Trans mais leitosa, um pouco mais lechosa, um pouco mais blanca, e o valor de la Trans, um valor baixo ou neutro. Em relação à opalescência, a resina Brilliant se assemelha muito ao dente natural. Com a luz direta se queda mais azul, com a luz indireta mais amarillo. E aí as indicações para os trans são correção de color, borda incisal, de la resina de cuerpo, restaurações de um só color ou restaurações com as demais, e as resinas opacas para dentina profunda, esmascarar manchas e restaurações profundas. Então vamos ver um caso de diastema, o primeiro caso que vamos mostrar. Então, a paciente tinha diastemas, um caso hecho com Jordi Manaut e Rafael Tomás. A paciente tinha diastemas, não queria cerâmica, queria resina composta. E aí vamos fazer. No primeiro passo, vamos elegir o color. Então, elegimos o color, ponendo a resina no sítio que vamos fazer. Então, se vamos o color para diastemas, vamos poner a resina em el diastema para ver como se queda ao final. Em sítios com diastemas, agora estamos fazendo uma técnica, que este foi o primeiro caso hecho no mundo, que é da front wing, ou seja, técnica de alas frontais, alas de front. Como seria isso? Esta técnica, nós vamos elegir então o color no mesmo sítio. Aislamiento absoluto no es necesario, todavía nosotros hacemos en casi todos los casos, pero en esa región se puede hacer sin aislamiento absoluto. Entonces, aislamiento absoluto, grabado ácido, después lavamos, secamos, adhesivo, y distintamente de lo que hacemos con los diastemas, vamos poner primeiro em la vestibular, em la cara vestibular, não em la cara palatina. Então, começamos fazendo em la cara vestibular, ponemos la resina, llenamos hasta que creemos que estamos com a forma correta, e aí, depois, vamos fazer a parte palatina. Então, nós temos agora a capa vestibular, já com a forma que nós queremos. Vamos poner uma matriz e uma cunha. E depois nos queda só llenar a palatina. Que podemos llenar com uma resina flow e depois com uma resina condensável ou solo com a resina condensável. Então, podemos empezar llenando com a resina flow e nós não vamos polimerizar esta capa e depois vamos poner uma resina condensável para que esta resina flow se espalhe para todos os campos, ok? Não deixando nenhuma falha. Depois quitamos a matriz, quitamos a cunha, ligamos ao formato proximal e vamos agora para incisal. Então vamos poner as resinas de cuerpo, haciendo os mamelos, uma resina translúcida, ou a trans, para hacer o halo, e depois a resina de dentina, uma resina opaca, ok? E ao final vamos cerrar tudo com a resina de cuerpo novamente. Okay?
Então, os casos de diastemas, principalmente os diastemas pequenos, estamos fazendo agora com esta técnica chamada de front wing, publicada no site de Estado Italiano. E aí, ao final, vamos fazer um acabado e um polido. Terminamos os outros lentes. Cerrando os diastemas. E vamos fazer um acabado e um polido com estas gomas de Diatec Shape Guard, que para mim são as melhores hoje. Só utilizo elas. Vamos utilizar primeiro a rosada com um pouco dente um pouco úmido, ok? E depois o azul. E só com elas já conseguimos um brilho excepcional. Então, mira como se queda depois do polido, a resina Brilliant Everglow. E aí, ao final, com a textura, com a forma. E utilizando praticamente solo la resina de cuerpo. Usamos opaco solo para hacer o halo incisal, o borde incisal, pero como pueden ver, podemos usar solo una sola resina para hacer todo el caso. Prácticamente. Pero algunos me dicen, pero yo no consigo, no tengo habilidad para hacer eso, no soy entrenado para hacer resinas, carillas de resinas. Y ahí nosotros tenemos también en Coutene un otro material que se llama Componir, que surge exactamente para facilitar su vida, para tornar una técnica más sencilla. O sea, el primer sistema restaurador del mundo con carillas prefabricadas y resinas de color incisal trans. En sus características tenemos un espesor de 0.3 a 0.6 milímetros, hechas en la resina Brilliant NG. Son pré-hechas en 4 tamaños, en colores de esmalte, transparente y bleach. Y existe una economía, un menor tiempo de trabajo y inserción única. Entonces son 4 tamaños para superiores y 2 tamaños para los inferiores, con la misma forma. Todos tienen la misma forma. Y vamos a hacer ajustes en la anatomía con discos diamantados. Entonces, mira este caso, también múltiplos diastemas. Doctor Martín, Paquetes como ¿nos escucha? Sí. Perdón, doctor, que lo interrumpa. Nos quedamos unos 5 segundos sin audio. ¿Sería tan amable de repetirlo, por favor? ¿En qué parte perdió audio? Unas 2 diapositivas antes. Aquí, pronto, listo. Ahí, doctor. Perfecto. Entonces, esta chica tenía múltiplos diastemas y con eso se queda con una sonrisa infantil y no quería eso, claro. Entonces, podríamos pensar en ortodoncia, pero para ella no era una posibilidad, no quería ortodoncia, quería hacer en resina compuestas y elegimos las carillas de Componir, las carillas de Coutene. Entonces, partimos con un lateral vestibularizado, elegimos el tamaño para ella fue el tamaño M, medium, y después el color. ¿Okay? Las carillas vienen en paquetes como ese, son hechas de resina compuesta, trenzadas en laboratorio, polidas en laboratorio, en la fábrica. Entonces, empezamos quitando los ángulos agudos con una fresa diamantada, una punta diamantada. Después, vamos a hacer ajuste en la pieza, en la carilla, con un disco diamantado. Aislamento absoluto, podemos inserir hilo, retractor. Y la técnica es la misma técnica, tan sencilla cuanto la resina compuesta. La diferencia es que ahora yo tengo la capa vestibular hecha. No necesito hacer la escultura vestibular.
Entonces vamos a hacer grabado ácido en esmalte, por eso tenemos que hacer grabado ácido. Después adhesivo y polimerizamos. Después en la pieza vamos a hacer solamente adhesivo, no es necesario grabar con nada, solo adhesivo, porque ya posee micro retenciones. Entonces, como pueden ver en esa microscopía, la parte interna posee micro retenciones y en ese estudio es comprobado que su retención es la misma que los de silicato de litio o IMEX, las cerámicas. ¿Okay? Y vamos a poner la resina Brilliant Brilliant NG. Entonces vamos a poner o en los dientes, o en la carilla, o en los dos. Normalmente yo hago poniendo sobre los dientes y después llevo la carilla en posición, quito los excesos y polimerizo. Protección del dente ya hecho, porque es resina, y vamos para el próximo. Pone la resina, la carilla, presiona y después quita el exceso y polimeriza. Y vamos haciendo lo mismo en todos los dientes. ¿Okay? Grabado ácido, adhesivo, resina y carilla. Hasta que llega al final, de lateral a lateral, vamos a quitar el hilo rectator, dar acabado y polido en la margen. Entiendan que la carilla ya viene polida de fábrica, entonces no es necesario el polido en la carilla, pero en la interfase, carilla y resina compuesta. Y al final, de acabado y polido, y ahí se queda Eduarda con sus nuevos dientes. Y después de 4 años, cuando ela vuelve para mí, está sin polido, que vamos a hacer un nuevo polido y se mantiene el brillo nuevamente. Como toda resina compuesta, se pierde, hay una pérdida de brillo y anualmente podemos hacer un nuevo polido para volver el brillo. ¿Okay? Principalmente con los dentifrícios hoy que todos prometem blanquear e com isso abrasionam mal os dentes, também vão ser com a resina composta. Então, depois de 4 anos de acompanhamento, um resultado muito interessante, com uma qualidade estética e uma manutenção da estética. Outro caso que temos são casos de dentes posteriores com lesões cariosas. E aí podemos fazer também com as resinas compostas. Como hacemos com a Mauama, agora com as resinas compostas, podemos fazer e os resultados é o mesmo, não há diferença. Então vamos quitar as cáries, fazemos uma cavidade, quitamos a cárie, vamos fazer o talhado, quitamos las cáries, la lesión, y ahí tenemos que hacer una profilaxis después, porque como muestra en este trabajo, se quedan muchas bacterias, principalmente cuando tenemos lesión, y estas bacterias van a prejudicar la adhesión principalmente en adhesivos universales. Entonces vamos a hacer una profilaxis. Aquí estamos usando una pasta de Ultradent, que possui clorexidina também, para ser uma ação antimicrobiana. Então, sendo uma profilaxia interna, depois gravado seletivo em esmalte, lavamos, secamos com chorro de ar, adesivo universal, e aí temos a cavidade pronta. Vamos fazer uma resina flow em la base, depois uma opaca, e por fim, a resina de cuerpo, haciendo a anatomia oclusal. Acabado e polido. Antes vamos polimerizar com gel, e já deixamos a anatomia mais próxima possível. Depois, a profilaxia, o polido, com as gomas de ShapeGuard. E aí, com a pasta diamantada. E ao final. Então, com essa resina, possui uma consistência que é possível fazer a escultura de uma forma impressionante. Outro caso também de dentes que já perda de cúspides, que muitos pensam, se há uma perda de cúspide, vamos fazer então
una corona o algo parecido, no es necesario, obviamente. Y ahí en este artículo muestra que la indicación para ir para restaurações indirectas ou semidirectas é quando se ha perdido uma cúspide, como nesse caso. E aí vamos começar com aislamento absoluto. Quitamos a resina antiga. Então, quitamos todo. A proteção que tinha antes. Limpamos a cavidade. Vamos ver quanto de espessor tem as cúspides. E aí, nesse caso, temos 2 milímetros a partir deste ponto, porque no mesmo artículo mostra se em dientes que têm tratamentos endodônticos, ou seja, endodôncia, as paredes têm que ter um espessor de 3 milímetros, mas para os dientes que não têm tratamentos endodônticos, 2 milímetros, para evitar a fratura das margens. Okay? Então, nesse caso, nós temos 2 milímetros, é possível deixar esta parte aqui. Podemos, já que não tem tratamento endodôntico. Okay. E aí vamos fazer profilaxia, lo mesmo no outro caso. Gravado ácido, vamos ver quanto de profundidade. Aqui tinha 5 milímetros. Gravado ácido seletivo. Lavamos, secamos. Adesivo universal. Então, aplicando adesivo universal na cavidade. E depois vamos lenar com o Fiolap, que é uma resina dual de Coltene, e também uma resina bulk, ou seja, com uma tensão de polimerização barra. E vamos lenar toda a cavidade. E depois de lenada, vamos fazer o talhado para ser uma restauração semidireta, rebarrando as cúspides, porque algumas tinham trinca ou estavam com espessor muito elevado. Depois que chegamos ao final do talhado, vamos fazer um selhado imediato da dentina que está exponida aqui. Então, hacemos um selhado com adesivo ou com resina flow. Aqui hacemos com adesivo, um selado da dentina para que não se contamine essa dentina recém-talhada que possui a melhor adesão. Então, estamos preservando a adesão com uma dentina recém-talhada com aplicação de um adesivo ou de uma resina flow. E nesse caso, com um adesivo. Depois quitamos com álcool o monômero residual do adesivo. E aí temos a dentina proteída. Uma dentina selhada para permitir uma adesão ideal quando formos cimentar a peça. Vamos fazer a impressão, na tomada de impressão, e aí uma restauração provisional só para proteção do dente, não necessário da anatomia, só uma proteção para o dente. Okay? Então, o talhar ou a tomada de impressão. Depois vamos fazer a peça em resina composta direta, pero no modelo de yeso. Então, aislamento para cimentação, profilaxis, gravado ácido, adesivo, um hilo dental e a cimentação da peça. A peça é hecha com resina Brilliant Everglow. Então, vamos usar um cemento igual. E aí, cimentação da peça, quitamos excesso, polimerizamos, acabado e polido. E ao final. Então, temos uma restauração semidirecta, hecha com resina composta directas, pero em yeso, e depois cementada. E aí conseguimos um resultado estético e funcional muito bom. E ao final também uma pergunta que se queda é: usamos pernos ou não devemos usar pernos? Então, a maioria dos artigos que mostram é que não existe uma evidência científica, clínica, científica, que suporte ou rejeite o uso dos pernos, mesmo em cavidades sem parede, tanto para diretas e indiretas. E que o efeito de férula e a manutenção das cavidades, das paredes da cavidade é predominante, é um fator predominante para a longevidade das restaurações. Então, um caso de um diente com uma fratura incisal
e com tratamento endodôntico. E nesse caso, nós não usamos pernos porque tinha bastante estrutura e aí não é necessário a utilização dos pernos. E aí quitamos a restauração, fizemos uma cópia da forma com silicone para ser uma matriz. Aislamento absoluto, elegimos o color em um dos passos, ok? E depois hacemos aislamento absoluto, quitamos a restauração antiga, vamos fazer um bisel, um acabado da imagen, e aí gravado ácido, lavamos, secamos, adesivo, e vamos fazer uma parede com a resina trans, depois com a resina bari, com a resina de corpo, ponemos uma proximal e utilizamos 0.3 da resina opaca 1. Okay? 0.3 só porque a restauração era muito extensa e só com a resina de corpo não conseguiríamos mascarar isso, então pusemos a resina opaca em la palatina e depois venimos com a resina de corpo. A resina de corpo é uma das melhores resinas para cobrir o bisel. Em cavidades tipo classe 3, por exemplo, são as melhores que existem. Então, hacemos todo solo com corpo em classe 3, em classe 4 utilizamos um pouco de opaco ao final, ao fundo, e depois lenamos com a resina de corpo. E aí o dente de hidratado vai hidratar depois de uma semana, e aí hacemos acabado e polido e a restauração final. Então, aqui usamos a trans por palatina, opaco, 0.3 de opaco, hacemos mamelos todo, e depois corpo. E a restauração no final. Sem pernos. E o último caso, um caso já com perno, porque existia uma perda de estrutura significante, ou seja, só se quedou a raiz do dente. E aí vamos fazer o aislamento absoluto com a grapa B4. E vamos elegir o perno. Utilizamos nesse caso para Post Paper Lux. E aí, haciendo o talhado do conducto. Quanto devemos quitar de gutta-percha, 2/3 do conduto. Estamos haciendo talhado em el conduto, a prueba do perno. E aí vamos começar a hacer a parte de tratamento de superfície, tanto do perno quanto da raiz. E no perno passamos álcool, depois silano e adesivo. E no conduto vamos utilizar um adesivo autogravado de 2 passos. Não vamos usar adesivos simplificados como os universais. E nesse caso existe uma incompatibilidade entre o cimento dual e o adesivo. Então, vamos usar autogravados de 2 passos, como o Parabond. O Parabond possui um primer ácido, um rinse condicionador e depois um adesivo separado. Com isso, impedimos a incompatibilidade do cimento dual com os adesivos. Então, primeiro passamos um primer ácido e depois o adesivo. Okay? Quitamos excesso de adesivo com papel absorvente, polimerizamos, okay, hasta que saia seco, e polimerizamos e inserimos o cimento dual, nesse caso Paracor, que já também possui a capacidade de ser o núcleo, não só o perno, mas o núcleo também, com o mesmo cimento. Então, lenamos o conducto, vamos poner o perno, polimerizamos e depois lenamos mais uma vez com o mesmo cimento, um cimento dual que serve também para fazer o núcleo. E aí, depois de lenado, vamos fazer o talhado. Então, talhamos sobre esta resina composta, que é cimento e resina composta. Acabado e polido, o término.
Quitamos aislamiento, vamos a hacer la provisional con la resina Full Temp de Coltene. Y tomamos la impresión también con President de original de Coltene. Entonces, primero el silicone pesado y después leviano. Entonces, vamos poniendo en la margen leviano y capturamos todo eso con pesado. Esta impresión, essa tomada de impresión, entonces vai ao técnico, o técnico nos envia a peça, e a peça vamos cimentar com cimento autoadesivo, solo 100 de Coltene. Mira que em todos os passos usamos resina compostas, desde adesivo, resinas convencionais, resinas bulk, cementos dual convencional ou cemento dual autoadesivo. E alienamos e cimentamos a peça de cerâmica. Mesmo em las cerâmicas, necessitamos da resina composta. Então, a resina composta tem uma amplitude de utilização na odontologia incrível. Nós hoje não vivemos mais sem a resina composta. Estes são meus contatos. Queria agradecer desde já a todos que estão me escutando. Estou aberto às perguntas. Agradeço muito a Coltene, agradeço a minha família. Muitas graças a todos e que sigam com Deus. Gracias. Muchas gracias, doctor Martins. Nos ha brindado una excelente conferencia. Queremos agradecer también de nuestro lado a todo el equipo de Coltene Brasil, especialmente a Fernanda, que nos ha brindado todo el apoyo para que podamos hacer esta linda conferencia el día de hoy. Ahora le voy a dar unos segunditos a Diana para que nos indique cómo es el circuito para obtener los CADIs y seguimos con las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Leandro Martins, por esta interesante conferencia. Gracias, Julieta. Gracias al equipo Coltene. Y les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 751. Muchísimas gracias. Si ustedes así lo ven necesario, ya podemos iniciar con la sesión de preguntas. Julieta, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. Gracias, Diana. No, de qué, adelante. Perfecto. Antes de iniciar, les quería invitar para el resto de la semana. Mañana tenemos la conferencia del doctor Ronnie Joubert, Estética en el sector anterior. El miércoles la conferencia del doctor Edgar Huiza, Rehabilitación del diente tratado endodónticamente basado en la evidencia.